Top 5 de multas de motas. Ora, cá vamos nós para mais um vídeo, desta vez a parte 3, das multas mais pedidas, das dúvidas mais questionadas por vocês, quer por mensagem, quer nos comentários dos outros vídeos. Portanto, no final deste vídeo, se vocês quiserem comentar com novas dúvidas, com novas multas, aquelas dúvidas como nos carros, será que posso conduzir de chinelos? Faria? Será que posso dar de comer ao meu cão enquanto conduzo? Esse tipo de multas estúpidas e umas nem tão estúpidas assim, deixem nos comentários. E antes de começar o vídeo, posso já dizer que na descrição também tem lá um link onde vocês podem ser membros do canal, ser apoiantes do canal. Tem algumas regalias, além de um copo de champanhe mensal. Tem vídeos que, por exemplo, neste preciso momento está lá um vídeo que só os membros têm. E enquanto estou a caminho de Vila Nova de Gaia ter com o meu amigo para fazer um treininho e jantar, vou aqui referir algumas das multas mais questionadas. E começamos já com uma que, por acaso, eu faço bastante e a maior parte do pessoal que faz off-road faz bastante. E agora vocês perguntam todos em uníssono: Faria, podemos andar em pé em cima da moto? E a resposta é: podem, desde que os pés estejam nos locais adequados para o fim, ou seja, nas pezeiras ou patins ou suportes, como vocês quiserem chamar. Agora, os pés em cima do banco, não. Mas fazerem isto, vocês podem. Eu faço muitas vezes, porque não por ser off-road, mas faço muitas vezes em viagens grandes. Faço muitas vezes nesta moto porque às vezes dói-me o rabo. Não foi de uma noite atribulada que eu tive, nem acordei num caminhão da Superboc, mas por estar muitos quilómetros seguidos na mesma posição. Dá-me ali mais um fôlego para eu continuar mais uns quilómetros. Não há nada na lei, nada no Código da Estrada ou legislação avulsa em que proíba de um motociclista pôr-se a pé em cima da moto. Multa número 2. Faria, posso ter faróis auxiliares ou faróis de nevoeiro? Podem. Tem algumas regras, e eu não vou especificar ao detalhe as regras, mas posso-vos dizer assim, por regra geral, que os faróis auxiliares podem ter no máximo 4, ou seja, dois pares de faróis de nevoeiro. E, não vou-vos dizer os centímetros, mas existe uma regra, mas de uma forma geral, para vocês terem uma ideia, os faróis de nevoeiro têm que estar sempre colocados abaixo da vossa luz principal da moto. Ou seja, os médios é aqui, os faróis de nevoeiro nunca podem ser acima, sempre para baixo, ok? Depois tem umas regras mais específicas, uns centímetros para um lado, para o outro, uns centímetros do solo, há ali uns limites, mas pronto, vocês não as vão pôr junto ao chão. Tem que ter um interruptor para ligar e desligar. É para isso que servem os interruptores, não é? É, pronto. Aqui na minha CF Moto 800 MT Explorer está aqui. Eu por acaso estou com eles ligados porque eu sou bem parolinho e gosto de ligar porque acho que fica mais fixe as luzes. Neste caso, nesta moto já vêm embutidos os faróis auxiliares, que isso é uma maravilha, não ter que me preocupar com isso. Acho que a maior parte das motos deveriam vir. Além de ter as medidas, além do sítio de colocar os faróis, além de saber que tem que ser abaixo do médio da luz principal da moto, só podem ser ligadas em caso de condições climatéricas adversas e especificamente nevoeiro. Não é por estar a chover que vocês podem ligar o nevoeiro. Não é por estar de noite que vocês podem ligar os faróis auxiliares. Porquê? Vocês sabem muito bem que às vezes está a chover, mas vocês conseguem ver. E imaginem um carro com o para-brisas, com o vidro, com a chuva. Vocês sabem muito bem que a luz a bater ali de noite, principalmente a bater nas gotinhas, aquilo amplia, as gotas de água ampliam. E por isso é que há muita gente a dizer: não gosto de conduzir à noite, principalmente quando está a chover. É por esse motivo. Agora bebi um copo de água, que isto cansa a falar tanto. Multa número 3. Faria. Vê-se muitas vezes o pessoal, motas, ocupar o lugar de um carro no estacionamento. É permitido? As motas não têm que estacionar sempre em locais específicos para motas? Não tem. Eu sei que é muito chato. E eu, quando estou no carro, eu agora compreendo, mas às vezes não. Quando estou com muita pressa e vejo um sítio ali de vago e chego lá e de repente vejo que estava lá uma motinha
E às vezes, nem é por ser uma moto grande, às vezes quando é uma moto pequena dá-me mais raiva ainda. Ocupar o lugar de um carro, eu fico chateado. Eu fico possesso, e acho que é uma sensação comum a toda a gente. Mas, se não houver um sinal vertical a dizer que é proibido o estacionamento de motas, aquilo pode estacionar. Faria, podemos usar o capacete com a viseira aberta? Podemos. Em Portugal ainda se pode andar com capacete de viseira aberta. Parece que em Espanha já não, parece que já não se pode, ou há um ou outro país que já não se pode usar. Eu aconselho sempre a andar com a viseira fechada, eu raramente ando com a viseira aberta, ando sempre ou com esta, já ajuda um bocadinho, porque é cada mosquito que às vezes um gajo apanha, e já me safou de muito. Eu já posso vos dizer que já levei com um pássaro no capacete. Se ele entra por aqui adentro, imagina, somos dois pássaros aí para o mesmo local, para o mesmo destino. Portanto, não há nada na lei que diga que obrigatoriamente o capacete tem que ir com a viseira fechada. Relativamente aos capacetes, tem algumas obrigações, que é ser devidamente homologado, certificado e estar devidamente ajustado e colocado na cabeça. Colocado na cabeça, porque há quantos vídeos no YouTube e no TikTok se vê, principalmente mulheres, com o capacete ao contrário. Farias machista. Não, é uma coincidência só. Os capacetes virados ao contrário, principalmente aqueles capacetes, os jet, que são assim abertos à frente, metem virados para trás, e lá vão elas todas lampeiras à vida delas. Pronto, isso aí dava multa. Não ter isto aqui preso, isto também dá multa. Quantos vemos lá, principalmente nas aldeias, os Zés, metem o capacete e vão com isto aberto, com um cigarro no canto da boca, e lá vão eles todos. Antes que me esqueça, houve alguns comentários de pessoas, de subscritores, ao meu último vídeo de top multas, que eu vou deixar aqui em cima no cantinho para vocês verem, depois de verem este, a comentar a dizer: eu faria, essa lei já mudou, porque eu dizer que não se pode ultrapassar com linha contínua. Porque a dúvida é, será que se pode ultrapassar com linha contínua desde que tu passes pelo carro e não toques na linha contínua, uma vez que vais de moto? E eu disse que não. Mas houve 2 ou 3 pessoas, respeitosamente, que disseram que isso já é ultrapassado e que atualmente se pode. Pronto, então eu vou-vos dizer que alguns subscritores também reforçaram a ideia, e é mesmo assim a lei, que é, diz o Código da Estrada, que a ultrapassagem tem que ser sempre feita desta forma, que é, quer vais de moto, quer vais de carro, whatever, tu tens que passar sempre para a faixa contrária. Neste caso, não é uma faixa contrária, porque são 2 faixas na mesma via. Portanto, eu, para ultrapassar este carro, mesmo que este carro fosse encostadinho ali, eu não poderia fazer isto. Eu tenho que sempre passar para aquele lado lá para ser uma ultrapassagem. Se fosse, imagina, uma estrada nacional em que daquele lado vêm carros para cá, diz o Código da Estrada que eu tenho que passar para aquela faixa e depois retomar a minha faixa após ultrapassagem. Portanto, isso de ultrapassar encostadinho aqui ao carro e não pisar na linha contínua não existe, pelo menos em Portugal, não é assim que se processa. Portanto, não podes, aqui confirmo e afirmo novamente, não se pode ultrapassar com uma linha contínua, apesar de tu não tocar na linha contínua. Ponto. Não podes ultrapassar. Acabou. Em Espanha há uma lei em que tu podes ultrapassar um ciclista e pisares a linha contínua, se, para o efeito, tu não causares transtorno nem perigo aos demais utentes da via. Ou seja, vai aqui um ciclista à tua frente, está aqui uma linha contínua, tu vais de carro, da moto não é preciso, mas de carro, tu podes passar a linha contínua e retornar à tua faixa se não vier ninguém à frente, não vier ninguém atrás, e fizeres essa manobra tranquilamente, em segurança. Eu vou encostar aqui porque me esqueci da última multa. Os espelhos, é isso. Os espelhos. É isso mesmo. Começamos já. Vamos só ouvir aqui um bocadinho o escape da moto. Quick shift. Tem motor, temos motor. Agora vou baixar um bocadinho a velocidade para vocês ouvirem-me melhor. Estou com o capacete aberto. E agora vou fechar para ver também a diferença do som. Yeah. Relativamente aos espelhos.
Faria, sou obrigado a ter 2 espelhos na moto? E a resposta é sim, se for uma motociclo. Ou seja, em regra geral, 125 centímetros cúbicos para cima tens que usar 2 espelhos na tua moto. Para baixo és obrigado a ter apenas um. Podes ter os dois, mas se quiseres só ter um, ninguém te multa, desde que seja do lado esquerdo. Porque é que é do lado esquerdo? É óbvio, conduzimos do lado direito, podemos ver os carros ultrapassar, é o lado esquerdo. Na Inglaterra, provavelmente será do lado direito. E agora vocês perguntam assim, Faria, posso trocar os espelhos e posso pôr aqueles espelhos aqui, a sair assim, ou sair assim para baixo, como as Café Racers? Fica para o próximo vídeo, senão vocês também não me ligam nenhuma, não é? Por isso, subscreve o canal, quando eu colocar esse vídeo, tu vais ser notificado que o Faria Dias, o Zezé, publicou um vídeo, e vocês vão lá ver e eu tenho mais views, hein? Agora a sério, espero que vocês tenham muita... Olha, viram? Viram? O carro ultrapassar, pá, isto é um espetáculo. Já não preciso de espelhos, eu podia tirar os espelhos à vontade, que isto aqui está ótimo para mim. Retomando, espero que vocês tenham muita saúde, para vocês e para a vossa família. Muito obrigado.